Olha nós aqui de novo. Fala pessoal, e de novo com um convidado mega especial. Se apresenta, Rafa. Prazer, meu nome é Rafael Mendes. Alex, obrigado pelo convite. Hoje eu sou sócio na Monte Bravo Investimentos, agora Monte Bravo Corretora. A gente está num processo, começamos lá atrás em Santa Maria. Temos aí um pouco mais de 12 anos, já passamos os 35 bilhões sobre assessoria e achamos que o mercado de assessoria estava ficando pequeno para o que a gente estava construindo, porque a gente estava agregando para os nossos clientes. E estamos agora no movimento de nos tornarmos uma corretora independente. Estamos sentados aguardando o Banco Central para efetivamente realizarmos e continuar a nossa grande missão de atender melhor os clientes. Show de bola. É um prazer ter você aqui. Bora. Bom, vamos falar de um assunto que é um assunto que a galera fica com bastante dúvida. Dinheiro. Dinheiro leva desaforo? Nem nos centavos, assim. Isso é muito duro. Nem na pessoa física? Nem na física e muito menos na jurídica, né? Convenhamos. Principalmente na jurídica, acho que vale ressaltar. É muito complicado as empresas que operam com caixa muito pequeno, que não tem uma margem de segurança elevada. Só que na física isso também acontece de uma maneira muito expressiva, né? O melhor exemplo que eu tenho é o exemplo na minha própria casa. Então, assim, eu venho de uma família com uma classe média alta, minha mãe médica, meu pai funcionário público, sempre tiveram excelentes empregos, sempre tiveram excelentes rendas, mas nunca tiveram muito patrimônio. Por quê? Péssima gestão de fluxo de caixa, nunca tinha dinheiro, sempre que precisava de dinheiro tomava um crédito no banco e o crédito tem um custo elevado na pessoa física. E apesar disso tudo, tive grandes lições, inclusive com meu pai especificamente, me ensinou desde pequenininho o que é juros. Ele me dava moedinha, ele viajava muito de pedágio, me dava um monte de moeda, a gente contava e não sei o quê. E isso fala muito sobre a educação financeira do brasileiro, né? Não naquele vertente, o que é educação financeira, investimentos, não sei o que, não. Pura e simplesmente, preciso de dinheiro, como eu ganho dinheiro, como eu me mantenho com dinheiro e como eu multiplico o dinheiro. São etapas diferentes e hoje a gente só fala sobre como que eu invisto melhor. Tem tanta coisa antes para falar disso, mas voltando ao teu tópico, fluxo de caixa é excepcional. Olha que legal. Muito legal. E se você vê, tem momentos. Primeiro você precisa de ganhar o dinheiro. Depois que você ganhar o dinheiro, você precisa multiplicar e manter esse dinheiro. A mesma regra na jurídica, a mesma regra na física. Você tem várias formas de fazer isso, né? As pessoas pensam que multiplicar dinheiro é só por um único meio. Mas você tem vários caminhos. Inclusive o dinheiro, Rafael, ele perde valor ao longo do tempo, certo? Perde. Sem sombra de dúvida, a gente tem que sempre levar em consideração a inflação. Acho que isso é super duro, né? Vamos imaginar anos 2000, quanto efetivamente valia R$100 e quanto vale hoje. Eu gosto dessa janela de 20 e poucos anos, que fica muito gritante essa diferença, né? A gente vê aquelas propagandas, o quilo do frango, R$1,90. Você fala, que é isso, gente? Como pode? Mas, indo muito além dessa inflação, isso é inclusive uma crítica que eu faço a vários influencers que a gente vê de finanças, né? Que falam, se você guardar X reais, você vai ter 1 milhão daqui 20 anos. Gente, daqui 20 anos 1 milhão não vale 1/5 do que vale hoje. As pessoas têm que levar em consideração a inflação para fazer esse tipo de cálculo. E uma ponta ultra relevante nisso tudo é pura e simplesmente: não adianta você querer ficar focado em investir, gerar renda passiva. O que mais importa é a renda ativa. Então, fala-se muito, o mercado financeiro é super acessível, cabe para todo mundo. Com toda certeza cabe. Mas será que ele é para todo mundo? Será que o mercado financeiro faz sentido para todas as pessoas? Será que eu alcancei um nível de renda ativa que caiba eu fazer alocações no mercado financeiro? Será que se eu não invisto dentro da minha carreira, dentro da minha profissão, dentro da minha educação, eu não consigo gerar mais capital? É ROI. ROI no mercado financeiro, ele é válido para o ROI na nossa vida pessoal. A gente tem que sempre estar mensurando. Para qual caminho eu vou seguir? Então, enquanto você tem a possibilidade de gerar mais retorno com o teu trabalho, se isso gera um retorno exponencialmente maior do que investir no mercado, é um no-brainer, assim. Tu não pode parar para pensar, não, vou investir aqui no mercado financeiro, vou comprar ação da Ambev que custa R$13. Gente, que é isso? Tu tem inglês, sabe falar inglês? É provado hoje no Brasil que pessoas que falam inglês têm um nível de remuneração muito maior. Eu tenho uma amiga, inclusive, está no mercado financeiro hoje,
Ela começou como secretária e ela sempre falava assim, nossa, eu ganhava 60% a mais do que as outras secretárias só porque eu sabia falar inglês. Você já falou inglês alguma vez? Nunca falei, mas eu ganhava 60% a mais. Falo, isso foi um baita investimento. Tu pagou teu inglês e teve retorno sobre o investimento. Então por isso que eu falo, não dá pra gente olhar sobre retorno de investimento sobre a ótica só do mercado financeiro. O mercado financeiro, ele compete recorrentemente com todos os outros tipos de investimento, inclusive educação pessoal. O dinheiro é uma tecnologia, não é, cara? Ela é uma tecnologia, engraçado. Esse tempo atrás eu tava em um estudo e eu vi que o dinheiro foi uma das primeiras tecnologias inventadas. E quando eu olhei, eu achei estranho. Eu achei, olha, nossa, eu nunca tinha avaliado por essa perspectiva. Que o dinheiro é uma tecnologia. De fato é. O que ele perde o seu valor no decorrer do tempo, não é? Você falou que nos anos 2000, eu lembro que quando eu casei nos anos 2000. E quando eu casei, eu lembro que eu fiz foi no mercado e fiz uma compra para abastecer a casa, etc. Cara, eu gastei R$ 150. Foram 3 carrinhos lotados de mercadoria. Hoje, não dá para fazer feira com R$ 180, com R$ 150. É maluco. Você vê que quanto dinheiro desvaloriza. Do ponto de vista de investimento e do ponto de vista de pessoa física e pessoa jurídica, do momento que você trouxe, fala um pouco disso. Cara, você trouxe um ponto muito importante, que é a questão de qual é o momento. O momento de investimento, abre aspas, porque investimento não é só mercado financeiro. Investimento pode ser um imóvel próprio, investimento pode ser educação, investimento porque alavanca, né, a renda e outras esferas, pode ser habitação, porque eu trago segurança e alguns outros aspectos. Então você tem várias vertentes até você chegar a um ponto que você realmente vai para o mercado. Vou puxar num cenário muito mais básico, só para colocar um patamar, a gente iniciar por ele. Você conhece o Edu Lira, da Gerando Falcões? Ele faz um trabalho excepcional, né? Ele fala que está tirando a favela, vai colocar a favela no museu. Eu adoro o trabalho dele, tenho vários amigos que já trabalharam com ele. Muito legal. Por que eu estou trazendo o Edu Lira? O que o Edu Lira faz, ele coloca o sonho para as pessoas. As pessoas vivem sem sonho quando elas têm um baixo poder aquisitivo porque elas nem sabem o que existe fora daquela realidade tão pequena e tão difícil. Então, gera um sonho. Esse sonho, quando você o persegue, tu começa a pensar em como você pode alcançar esse sonho. Ah, eu quero morar fora, eu quero estudar fora, eu quero trabalhar no banco, eu quero ser médico. Para você ter esse sonho, tu precisa ter capital. E parece que é algo muito óbvio para quem está ouvindo, mas nem todo mundo tem sonhos. Sonhos de longo prazo, profissionais, para ganhar dinheiro, etc. A gente está batendo recorde no Brasil dos nem, né? Nem trabalha, nem estuda. E como que tu vai culpar o Estado como um todo, o país como um todo, ou a própria geração, né, a geração TikTok? É muito difícil, essas pessoas não têm perspectiva. Então, por que isso ocorre? Porque as pessoas não entendem o valor do dinheiro. Eu, Rafael, também não entendi o valor do dinheiro quando eu era mais novo, quando eu era pequeno, né? Eu tinha muitas possibilidades, graças aos céus meus pais não me deram tudo que eu precisava, então isso me fez correr muito atrás de tudo que eu precisava, né? Eu brinco que durante a faculdade eu tive que doar plasma sanguíneo para pagar meu aluguel. Nos Estados Unidos você tem essa possibilidade, né? Você participa de estudos clínicos, etc. 2 vezes por semana eu estava lá tirando plasma. Por quê? Porque eu tinha o sonho que eu precisava me formar. Isso seria um diferencial na minha vida. Então, por que eu trago essa frente? Porque quando a gente sabe que o dinheiro ele é um meio para a gente poder alcançar certos objetivos, certos sonhos, a gente começa a maquinar, né? Pensar. Quantas vezes tu já não se pegou final de semana falando assim, nossa, eu precisava ganhar mais dinheiro. O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Ou ganhar mais tempo, né? Que aquela história do tempo é dinheiro, isso é muito real. Precisava ganhar mais tempo. Como você ganha mais tempo? Ganhando mais dinheiro com menos tempo, né? Trabalhando menos, ganhando mais. Então, o que a gente fala nessa linha quando a gente fala de pessoa física, pessoa jurídica e de crescimento? A gente tem que ter
prioridades de como a gente vai estar desenvolvendo a nossa carreira, como a gente vai estar desenvolvendo o nosso patrimônio. A gente precisa olhar para a segurança antes de tudo. O que eu quero dizer com segurança? Eu tenho capital para, se algo acontecer, eu consiga manter meu trabalho. Eu tenho estratégias com seguro, dado que eu não tenho capital, que se eu fico afastado do meu trabalho, esse seguro me remunera. Eu tenho segurança, além de, óbvio, INSS para quem é CLT, etc., que é muito pequeno, frente a 90% da remuneração dos executivos. Né? Eu tenho outros seguros de doença grave, seguros de incapacidade. Ok, tenho tudo isso, vamos para a próxima etapa. Casa própria é algo crucial. Né? A gente olha, tem 30 anos que a gente tem a nossa moeda, né? O real existe tem 30 anos, é tão pouco tempo. Há 30 anos atrás, a gente passava por um cenário que os nossos irmãos estão passando agora, né? De hiperinflação. Meu pai sempre me conta, inclusive isso eu levo para mim como um conhecimento que meu pai, que tem muito velhinho, tem 78 anos, me passou. Tem um freezer na casa do meu pai, daqueles industriais, e meu pai comprava 30 quilos de carne. Isso, sei lá, 5, 10 anos atrás. Por quê? Porque na época dele, a inflação era tão grande, e ele, funcionário público, ele recebia o dinheiro, ele tinha que ir correndo, encher o freezer de carne, porque se chegar ali 10, 15 dias depois, o dinheiro dele já não conseguia comprar a mesma quantidade de comida, né? Então, é muito maluco. E como que a gente fala que, não, tu tem que comprar fundo imobiliário em vez de investir na tua casa própria? Você tem que ter dinheiro no mercado financeiro em vez de ter a tua casa. 40 anos atrás, a gente estava numa ditadura nesse país. Sabe, as pessoas têm memória tão curta, eu não sei se a memória é curta ou se é um oportunismo para tentar, não sei, querer... Eu realmente não entendo isso, sabe, mas é algo tão óbvio. Teu tio dos terrenos sempre te fala, tem a terra, não sei o quê. Como investimento, talvez não necessariamente seja adequado, mas como segurança, poxa vida, não ter a sua casa é um risco muito grande que as pessoas tomam. Ah, mas eu não tenho família, etc. Tem casos à parte, por óbvio, né? Mas sou executivo, tenho uma família, estou estável em um lugar, vou viver de renda dos meus investimentos e isso vai pagar meu aluguel. Poxa, para que tu vai fazer isso? Sabe? Para que você vai estar exposto a esse tamanho risco? Então você precisa passar por etapas antes de você querer falar sobre investimento. E referente ali, quando que eu faço essa mudança, vou para o mercado financeiro? Depende muito do teu perfil. Sou CLT, cheguei num topo de carreira, sou C-level, não vou ganhar mais do que isso? Pô, para onde que tu vai? Você vai empreender? Até hoje você não empreendeu. Você não tem um perfil empreendedor, nunca quis empreender. Você não vai empreender. A única forma que você tem é começar a investir esse capital. Então você vai investir. Sou médico, já fiz a minha residência, já fiz minha especialização, não tenho como ganhar mais, já investi no meu consultório, já investi na minha marca pessoal como médico. Agora eu vou para o mercado financeiro. Sou engenheiro, não vou empreender, cheguei no topo da minha carreira, vou para o mercado financeiro. Então, assim, tem muitas fases e etapas que a gente tem que estar seguindo para conseguir alcançar. Tem uma pesquisa de Harvard muito antiga que fala sobre a felicidade, né? Eles falam que o salário médio mensal, o padrão de vida mensal, que mais traz felicidade antes de você começar a ter que se desgastar para ganhar dinheiro, é 35 mil mês. Esse é um valor aproximado. Isso a gente está falando de forma perpétua, um patrimônio de 7 milhões e 700, aproximadamente, 0,45% ao mês, acima da inflação. Então, a gente tem que sempre levar em consideração, na hora de construir meu patrimônio, se eu estou usando todas as ferramentas possíveis para minha renda ativa crescer e eu ganhar mais trabalhando menos, mais eficiência, e se depois que isso chegou nesse patamar, se vale a pena fazer o movimento para o mercado financeiro. Aí quando a gente entra no mercado financeiro, aí tem outra história. Primeiro de tudo, a gente tem ali juros compostos, que todo mundo fala que é uma das grandes maravilhas, né, da humanidade. O Einstein falou que essa era a oitava maravilha do mundo. E vou te falar qual que é a nona, é o tal do FGC. Gente, você toma um risco de crédito gigante protegido por uma instituição governamental. As pessoas falam, não, mas o FGC não consegue cobrir todo mundo. Claro que não. Grande parte do capital está no Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Essas grandes instituições têm grande parte do capital. Então, se você retira elas da equação e coloca só essas financeiras, que tem problema, etc., mas que tem um retorno maior protegido pelo FGC, pô, tu tem que aproveitar. Até R$1 milhão por CPF, você consegue aproveitar o FGC e você consegue garantir ali, até 3 meses atrás, que os juros estavam super estressados, 15%, 16% ao ano, sem risco, né, protegido pelo FGC. Será que faz sentido todo esse papo que falam, que trazem de não, tu tem que fazer isso, é o único caminho, etc.
Não é o único caminho. Então, dependendo do tamanho do teu patrimônio, tem que tomar decisões diferentes. Beleza, cheguei a 1 milhão, tenho lá o FGC, etc. Tenho 12 meses de padrão de vida em liquidez diária. Isso é o mais relevante para falar. Esses tempos chegou para mim um médico com um padrão de vida de 50 mil por mês. Né? Ele falou, quanto que eu preciso ter de liquidez diária para ficar uma reserva de emergência, de segurança tranquila? 600 mil. Nossa, mas eu vou deixar 600 mil rendendo só CDI em liquidez diária? Isso é um absurdo. O absurdo é tu ter um padrão de vida de 50 mil e não ter a liquidez necessária para garantir pelo menos 1 ano de padrão de vida. Isso é um absurdo. Se qualquer coisa acontece com você, se descobre uma doença, etc. Eu tenho seguro. Dane-se. O seguro vai te dar um tempo para não trabalhar, mas e as contas que continuam vindo, né? Aconteceu qualquer coisa ali com a tua família, tu quer se ausentar, você quer ter a liberdade de poder escolher o que você vai fazer da tua vida, mesmo que por um período curto, tá? Isso é ultra relevante. Eu brinco sempre com a minha mulher, ela é executiva, né? Trabalha, já não tem esse perfil tanto de crescer dentro de uma carreira executiva, tem mais um perfil empreendedor, de intraempreender talvez, mas assim, não tão executivo linear, né? Eu gosto de outras possibilidades, etc. E eu sempre brinco com ela, meu amor, eu gosto sempre de ter aqui pelo menos uns 2 anos do padrão de vida, qualquer momento tu vai me ver treinando com os monges Shaolin lá na China por 1 ano, e isso é um objetivo de vida, então assim, a gente tem que estar alinhado que isso vai dar certo. Mas porque isso me traz essa liberdade, a liquidez traz liberdade. Então assim, chegou, atingiu o FGC, chegou já atingindo ali toda essa liquidez, tem todos os seguros, etc. Agora a gente vai falar de mercado financeiro. E aí você tem infinitas formas de investir. Você pode investir via fundos, usando gestores, você selecionar os ativos, isso com toda certeza tende a ser um erro, que você vai errar muito, né? Tu não vai no médico e fala assim, tô com dor no peito, quero fazer uma cirurgia, é só você abrir meu peito, fazer assim, assim, assado, estudei aqui 2 semanas, eu tenho capacidade para isso. Tem que ter um bom profissional mesmo que para te ajudar nessa linha. E a outra ponta é ter casas de análise também. Então, assim, você tem que ter todo um time de pessoas para fazer essa gestão desse teu patrimônio de maneira adequada. E o grande desafio, que inclusive apanhei no passado quanto a isso, é achar esse bom profissional. Por que eu falo isso? Eu invisto muito na minha educação, e eu consigo atingir, trabalhar com um público de altíssima renda, um público com patrimônio bem consolidado já hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Eu entrei no mercado financeiro, fui ex-atleta de natação, eu já tinha trabalhado no mercado, no mesa institucional e etc., mas o meu conhecimento de mercado era muito pequeno. E assim como eu imagino que tem uma infinidade de pessoas que entraram recente, ou no mercado de assessoria, ou no mercado de consultoria. E essas pessoas, elas sofrem um grande problema que é, elas não sabem o que estão fazendo. E tá tudo bem, ninguém sabe sabendo tudo. E elas vão confiar no que as instituições passam para realizar. Então, por exemplo, tenho ali... eu tive a grande sorte de, na minha empresa, a gente ter uma área específica que me ajudava a desenhar quais eram os melhores produtos, alocações, etc. Mas nem todo mundo tem isso, né? Nem todo mundo tem ali alguém guiando. Então, você recebe uma informação, esse produto aqui é excelente, não sei o quê, e tem um FII, né, um comissionamento bom. Tu não entende nada de mercado, nada. E alguém que é referência te falou que aquilo é bom. Então você vai oferecer aquele. Então você vai oferecer. Eu vejo as pessoas crucificando esses profissionais, mas não, tem que crucificar as instituições, não os profissionais. Esses profissionais, tudo bem que eles estão no começo, etc. Gente, eles estão executando o que eles acreditam que é certo. Eu tenho alguns clientes que vieram para mim com pedaços de alocação de carteira muito mal realizadas, e eles falam, pô, esse cara aqui foi muito ruim, esse cara só fez movimento pensando nele. Às vezes não. Às vezes o cara estava pensando muito que ele estava fazendo o melhor para o cliente dele, mas ele não conseguiu executar. Por quê? Porque não tinha expertise, ele não tinha uma equipe de profissionais ao lado dele auxiliando. Aí eu brinco que hoje eu tenho 3 profissionais na minha rotina que diariamente, sempre que eu vou fazer algum movimento com o cliente, todos eles são CFP, assim como eu falo com eles, falo, cara, tô pensando em fazer esse movimento aqui na carteira do cliente, isso. O que você acha de eu propor esse movimento? O cara fala, pô, gostei muito, pode seguir, acho que é legal. Então eu tenho pessoas na minha rotina que validam o movimento que eu vou fazer. E eu tenho pessoas por trás, estratégicas, que me dão essas ideias de alocação, sabe? Então, assim, você mesmo tendo todo o conhecimento ali sobre o mercado, você não tem todo o conhecimento do mundo.
você precisa de outras pessoas te ajudando. Então eu tento seguir nessa linha. Olha só que legal, né? Escutando a sua linha de raciocínio, muito bacana. Você que está ouvindo a gente pode achar que esse assunto é um assunto relacionado só a finanças e não tem nada a ver com negócios, agilidade para negócios, mas tem tudo a ver. Porque quando a gente olha para agilidade nos negócios, se você tirar a questão financeira, você não tem sustentabilidade. A gente brinca aqui, dinheiro na veia das empresas, é certo que é dinheiro com a liquidez, com o lucro certo, dentro do modelo de negócio certo, uma venda bem feita, com as margens adequadas, é sangue na veia das empresas ou das pessoas, né? Quando a gente olha para o aspecto pessoal, as pessoas elas ganham dinheiro através das empresas, que também têm as suas microeconomias, que tem a economia aqui, comparado com a empresa, ela é menor, mas segue os mesmos princípios. Se você não sabe administrar seu dinheiro, você vai ter problemas. E olha só que engraçado, você trouxe um exemplo no começo da sua fala, que geralmente profissionais que ganham muito, e aí, especialmente os médicos, tem muitos amigos médicos, e eles falam, cara, eu ganho muito com plantões. Mas chega uma hora que eu não aguento mais dar plantão. Porque vai passando o tempo, não é? Então você, na sua carreira, todo profissional é assim. Você tem o ápice da sua carreira, e não importa o que você faça, e você ganha uma quantidade de dinheiro. E a tendência é que, conforme você fique mais velho, no mercado tradicional, você tende a ganhar um pouco menos. Você vai caindo a sua linha de faturamento, até chegar um momento que você chega num outro ponto de equilíbrio. E é engraçado, não é? Porque a empresa está sempre buscando subir, mas a questão pessoal é uma questão de equilíbrio naquele ciclo de vida, não é? O que a gente está falando, ciclo de vida, não é, Rafa? Ciclo de vida financeiro da empresa e das pessoas. Esse é um assunto que ele está intimamente ligado ao sucesso dos negócios. Quanto empreendedor que a gente escuta falar, eu quebrei, eu fiquei devendo muito. Aí você falou do empréstimo, não é? Então a gente tem um empréstimo em empresas que são muito alavancadas e a alavancagem ela pode ser um caminho, desde que ela seja um caminho que tenha sustentabilidade, porque é aquela conta de no final do dia o negócio se paga com a alavancagem. Não, ele não se paga porque o risco é muito alto. E aí a equação fica ruim, as pessoas não sabem. Mas ao ponto de vista jurídico, o dono, ele assume os perrengues do físico, assume os perrengues do jurídico, não é? Então, é muito louco, não é? Essa análise de risco, esse ciclo de vida financeiro, conseguir manter a liquidez. Fala um pouquinho da diferença para o público entender. De lucro, rentabilidade e ponto de equilíbrio. Legal. Quando a gente fala de lucro, a gente está falando de dinheiro no bolso. Então, até a gente estava conversando antes do começo aqui, falei, quanto que estava a tua empresa faturando, etc, qual que é a margem líquida e tudo mais. E quando a gente fala desse lucro, acho que a gente tem que levar em consideração não só o lucro no bolso, né, dos sócios, etc, mas o lucro que realmente essa empresa está gerando para conseguir reinvestir capital e continuar crescendo. Tá? Tem um cliente, grande amigo, que ele sempre fala que o destino das empresas são 3. Quebrar, que é o que mais acontece, né? Ser assumida pelos seus herdeiros, e aí nessa geração tende a quebrar também, tá? Se não tem uma governança adequada. E terceira é ser vendida, né? Ser comprada por alguém. E aí ele complementa, né? A M&A não é processo de aposentadoria, é processo de expansão. Expansão porque quem está entrando está expandindo o negócio, né? Então a empresa tem que ser atrativa nessa frente. Nessa linha, a gente tem que olhar, então, esse lucro que vai ter dentro da empresa, ou até da pessoa física, né? A gente tem que olhar para a nossa pessoa física como uma empresa também. Quanto que é a nossa capacidade de poupança? A capacidade de poupança nada mais é do que o nosso lucro. A gente, como maquininha, a gente precisa gastar um dinheiro para se divertir também, porque a gente precisa dar esse break. Isso tem que estar contabilizado dentro da nossa capacidade produtiva. Tenta ficar aí 5 anos sem tirar férias, sem aproveitar, sem passar um tempo com a tua família, não sei o quê. Tu não é uma máquina. Então, é sim um investimento, né? Tem um outro influencer que eu gosto bastante, o nome dele é Rafael Zatar. Ele sempre fala, viaje, o dinheiro volta, o tempo não. Eu acho essa frase excepcional.
porque isso te faz produzir mais. Ele é um cara fora da curva e ele está sempre viajando também, etc. Vive uma rotina lá no Rio de Janeiro também, muito legal. Então, encontrar esse balanço, né, entre padrão de vida, ego, que o gasto de capital exacerbado ele é muito relacionado a ego, né? Você querer comprar o carro ali importado do ano, sem ter a renda necessária para isso, toma um crédito, olhando ali para o médico, né, ele olha assim e fala, esse aqui são 5 plantões por mês. Pô, isso é muito duro. Então são 5 plantões por mês, mas aí você faz 5 por mês aqui, aí você compra mais alguma coisa, são mais 6, aqui você compra mais 6, não sei o que, a hora que você vê, você tá fazendo 20, 30 plantões no mês. E tem muito médico que dá 30 plantões no mês. Né? Com toda certeza, e zero patrimônio, né? Algo acontece, a pessoa tem muitos problemas ali para quitar. E referente à empresa em si, a gente tem que olhar muito para esse caixa que ela tem que ter ali dentro e para reinvestimentos dentro do próprio negócio. O próprio negócio pode ser até o empresário, né? Eu tenho acompanhado muito a quantidade de educacional que existem para empresários hoje, né? Tem algumas empresas, não vou citar nenhum nome específico aqui, mas conheço o trabalho de várias delas e são muito bons. Ela transforma o empreendedor em empresário, né? Aqueles que estão dispostos a dar esse passo. Então, o empresário ele tem que investir na carreira dele também nesse sentido. Ele precisa profissionalizar o negócio, ele precisa fazer uma gestão melhor de pessoas, ele precisa fazer uma gestão básica do fluxo de caixa dele. Né? O que gigantes empresas quebram? Descasamento, né? Descasamento de recebimento de capital. Ela tem uma dívida de longo prazo e ela vai fazendo um casamento ali de curto prazo que não condiz. Né? Vai querer fazer uma arbitragem, se alavanca muito longo prazo e não condiz com o que ela tem no curto prazo. Isso é a fórmula para quebrar. E a pessoa física também. A pessoa física não olha para o fluxo de caixa. Né? Então, tem que ter objetivos muito claros, muito desenhados, né? Aquelas metas anuais, né, que todo mundo faz ali em dezembro. Isso é muito válido ali em empresas. Né? Todo empresário faz metas anuais agressivas para o negócio, etc. Mas e as metas pessoais de fluxo de caixa? Tá? Como que está sendo esse desenho? Esses tempos eu estava conversando com um cliente, ele já tem um patrimônio muito bem consolidado e eu falei, mas por que tu tá trabalhando se você já não gosta do que você faz? Você tem capital, você tem fluxo de caixa, etc. Ele falou, não sei. Deu um mês ele parou de trabalhar. É simplesmente não parar para pensar sobre, entendeu? A gente às vezes se perde na nossa rotina, ainda mais aqui em São Paulo, né? Eu morei em São Paulo 3 anos e a gente acorda, trabalha, dorme, trabalha e é isso. Você entra no automático. Automático, a gente não para pensar. Então, uma coisa que eu tenho gostado muito agora que eu estou morando no Rio de Janeiro, principalmente finais de semana, assim, eu tenho um momento de contemplação, de parar para pensar, de ficar à toa, sabe? Isso é muito bom para colocar minhas ideias no lugar, para colocar meus planos no papel e depois eu poder tirar eles do papel, sabe? E aqui em São Paulo eu não conseguia, que eu era uma máquina de execução. E isso tá tudo bem, que a gente precisa ganhar mais dinheiro, a gente precisa executar, etc. Mas de vez em quando a gente precisa colocar qual o caminho que a gente vai trilhar. Tem uma frase do Lewis Carroll, né, do Alice no País das Maravilhas, que o gato pergunta para Alice, né, para onde você está querendo ir? Ela, eu não sei. Ele fala, então qualquer caminho que você tomar tá certo, funciona. Então a gente tem que saber para qual caminho a gente está querendo trilhar, onde a gente está querendo chegar, por que a gente está querendo chegar lá, para poder realizar esses movimentos. Né? Eu particularmente acredito que todo mundo tem uma capacidade de trabalho e a gente tem que aproveitar ela ao máximo para agregar valor para nossa família, para nossa sociedade, para aqueles que estão ao nosso redor. E eu acredito na excelência do trabalho. Independente do que você faça, você tem que ter excelência no que você faz e buscar essa excelência. Então, o mercado financeiro é visto como uma forma de você não trabalhar mais, né? E não como uma forma de garantir segurança. E eu acho que é isso que ele tem que mudar um pouco esse mindset do empresário, do executivo, que é o que eu gosto de fazer, né? Os japoneses chamam de Ikigai. O que eu gosto de fazer, o que a sociedade precisa de mim e o que eu sou muito bem remunerado. Então, é encontrar o nosso Ikigai para a gente ter o mercado financeiro dando essa possibilidade, dando essa liberdade para a gente poder fazer esses movimentos. Né? Olha que legal, Rafa. Vou conectar alguns assuntos aqui. Imagine o seguinte, você trouxe vários exemplos que no final do dia geram reações no negócio, na saúde financeira do negócio e das pessoas. Então você tem pessoas ou empresas que estão fechando um grande contrato
e não tem capital de giro ou não tem o capital inicial para atender aquele cliente. Aí vem aquela máxima. E um grande cliente pode quebrar seu negócio. Pode justamente, no exemplo que você trouxe. Então eu alavanquei, só que eu tenho 1 mês de cadastro naquela empresa, depois isso me paga com 90 dias, e aí eu começo a receber, a cada 90 dias eu recebo o que eu faturei. Se eu não tiver um planejamento financeiro muito bem estruturado, eu não consigo manter minha estrutura de pé. Eu não tenho ponto de equilíbrio, né, para conseguir manter a estrutura de pé e saudável. Pensando nisso, não estou colocando o cliente no centro, porque esse negócio não tem sustentabilidade. Então, olha como esse assunto é importante. Eu sei que a gente trafegou por várias áreas de conhecimento, como foco na financeira. Por quê? Porque no final do dia você usa uma junção de expertises para você conseguir aproveitar bem o resultado desse esforço, que é o financeiro. Um dia teve um colega que falou: eu tenho uma instituição, uma ONG, então a gente não olha para o financeiro. Eu falei: como? Ele falou: não olha. Eu falei: eu discordo. Ele: por quê? Eu falei: vocês precisam olhar para o financeiro, porque vocês precisam reinvestir na saúde e continuar existindo, continuar reinvestindo continuamente. Então, se você não tiver esse olhar, como que você tem sustentabilidade para o seu negócio ou para o seu propósito, para ajudar esse grupo de pessoas? Inclusive é um projeto muito bacana, voltado para pessoas que estão num momento difícil, de câncer, etc. E aí aquela gestora olhou e falou: nunca tinha parado para olhar por essa perspectiva. Então a perspectiva do lucro, ela não é errada, não é, Rafael? Ela é demonizada um pouquinho no Brasil. Que loucura, né? Como pode? Nos Estados Unidos não existe ONG que não olha para esse tipo de coisa, esse tipo de situação, até porque a gente fala de eficiência, né? Quanto mais eficiência a empresa tem ou a ONG tem, melhor ela vai utilizar o capital que ela tem disponível. Então a gente tem que sempre olhar para a eficiência. Com toda certeza eu concordo contigo. E lucro? Lucro não é pecado. Você vê que isso é até dentro dos moldes da estruturação dos Estados Unidos como um todo, né? Eu passei grande parte da minha vida lá estudando, etc. E é difícil a gente não ver essa relação. Eu estudei numa escola protestante, numa faculdade protestante, e esse é o espírito estadunidense, né? O lucro, ele não é pecado. Tu tem que buscar esse lucro, óbvio que não por todos os motivos, eu digo de qualquer forma, né? Tem maneiras adequadas de você fazer isso. A busca da prosperidade é diferente da ganância, né? A ganância exacerbada e a prosperidade. Então tem que saber diferenciar. Dou um exemplo aqui no Brasil que eu gosto muito de uma ONG extremamente bem sucedida, além da Gerando Falcões, que faz um trabalho excepcional ali, inclusive é muito próximo de grandes empresários do país, de empresas listadas em bolsa, etc. Mas a Amigos do Bem, da Simone Albanese, né, uma ex-empresária que fez essa mudança, e é uma ONG, uma organização muito eficiente, sabe? Que faz um trabalho incrível, impecável. Se você não conhece, te recomendo muito querer saber mais sobre, né, o que eles fazem, etc. E consumir os produtos ali que eles utilizam. Grandes empresas também têm alguns modelos de sustentabilidade nesse sentido, né? Você vê até para a Ambev, tem o AMI, né? Aquela água deles que faz todo um trabalho para a utilização dessa água lá no Nordeste, né? Em lugares que são de um clima assim árido e um estilo de vida inacreditável, né? Bacana, bacana. Olha só que legal, não é? A ambição e ganância. Aqui, no Business de 5 Dimensões, a gente tem alguns valores que nos norteiam. E o primeiro deles é cliente no centro. Depois vem a fome de progresso, que é o quê? Não tem problema você ter ambição. É saudável você ser ambicioso. Não importa, pessoalmente, falando como uma empresa, é saudável. Agora, ganancioso, a ganância, ela tá mais voltada para a falta de equilíbrio. Depois a gente tem outro valor que fala da sustentabilidade. E a gente acredita que negócios perenes, negócios que realmente fazem sentido e atendem à questão social com lucro, são negócios que pagam seus impostos,
seguem leis, que tem lucro, que atende o cliente, enfim, segue todo o ritmo de uma empresa sustentável. E não por último, você tem ali a questão da eficiência. Então, empresas eficientes do ponto de vista 360, você ser eficiente é você colocar tudo isso na equação e faça sentido para todos os envolvidos. E aí, quando a gente olha para isso, olha quantas expertises a gente precisa para fazer isso acontecer. Porque esses dias atrás eu ouvi o Flávio Augusto falar, ele falou, as empresas e os desafios das empresas são atemporais. Então você vai pegar empresas de 1940 que tinham problemas e tinham desafios, e empresas que estão em 2024 têm os mesmos desafios. E quais são os desafios? Manter esse equilíbrio. Você manter esse equilíbrio de sustentabilidade e você manter o equilíbrio da eficiência, você continuar retroalimentando, porque nenhum negócio é um produto ou serviço, também tem um ciclo de vida. Se nós estamos totalmente ligados ao contexto, um produto de hoje, você pega a Samsung, vendia peixes. Quando ela começou a distribuir peixes, hoje é uma potência em vários segmentos, não é? Então você tem vários players de mercado que se adequaram a isso para continuar no mercado, atendendo, mas com essa premissa, sempre olhando a sustentabilidade. Você sabe que quando a gente olha para essa ponta, eu tomando muito nesse tema de sustentabilidade, quanto pior a tua empresa tá, mais caro é o crédito que ela toma. Olha aí. Isso é muito claro, deveria ser muito claro para todas as pessoas. Então, a partir do momento que você está com um negócio que não tem caixa, trabalha com margens extremamente espremidas, você não toma atitudes que deixem ele perene, se você quiser tomar um crédito, é muito mais caro. Então vira uma bola de neve essa brincadeira, né? Então tu precisa ali colocar uma governança básica dentro do teu negócio. E de novo eu bato muito na tecla da educação, que eu acho que a educação independente para o empreendedor, para o executivo, ela tem que ser contínua, né? Eu sou um super adepto do lifelong learning, eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova, às vezes até não relacionada à profissão, mas estou sempre aprendendo alguma coisa nova, para manter ativo, né? Manter esse nosso aprendizado contínuo. E isso nos faz pensar muito sobre que tipo de empresa que a gente vai construir a esse nível de risco, né? Como que alguém se torna bilionário? Tem alguma ideia? Olha que louco. Tomando muito risco. Muito risco. O nível de risco que as pessoas estão dispostas a tomar é bizarro. Sim. Eu não tô falando que é fácil, não tô falando que qualquer um consegue ser bilionário, etc. É uma minoria menor. Mas eu tô falando de 100 milhões de patrimônio. Você tem que tomar um nível de risco muito grande o tempo inteiro. É proporcional. Quantas pessoas você conhece que colocariam ali 50 milhões em risco? Tá? Pouquíssimas. Fala assim, não, bora pra cima, vamos fazer, vamos executar, sabe? É um nível de risco muito grande, é um perfil de pessoas com risco enorme nas costas, sabe? Rafa, a gente estava falando um pouco antes da gente começar. O grande desafio, não é? O próprio empreendedor brasileiro, olhando para nossa conjuntura econômica, é alguém que enxerga algo que a maioria não enxerga. Porque toma um risco tão grande para empreender num ambiente que talvez, dependendo do negócio, ele conseguiria manter uma rentabilidade tão próxima com menos risco. Só que, na realidade, ele não está olhando a curto prazo, ele está olhando a mais a médio e longo prazo, enxergando alguma coisa que alguns não enxergam. Isso é fantástico, não é? Essa fome de progresso. Sabe que eu acredito que é isso que movimenta a humanidade. Eu acredito que a fome de progresso, ela, em várias vertentes da área de expertise, ela nos trouxe aonde a gente está hoje. Essa é a parte maravilhosa do ser humano. Eu acho que a gente, como evolução de espécie, eu acho que é a nossa, enfim, nosso gancho, não é? Quando a gente olha assim, trouxe uma frase muito bacana. Quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Eu gosto de outra frase que diz o seguinte: o mundo dá passagem para quem sabe onde quer ir. Isso é muito interessante. Por quê? Porque não importa o que você vai fazer,
Se você está no começo de carreira, olha só, você contou a sua história, não é? Olha que legal. Lá no início, com uma série de desafios, mas você tinha o norte, né? Você sabia para onde você estava indo, não é? E você trabalhou até chegar hoje. Alcançou tanto sucesso, não é? E você pega empreendedores na mesma situação, você pega executivos na mesma situação, você pega pessoas que querem atingir uma porção, né? Uma profissão nessa mesma situação. Então, tem um caminho. Pensamento mais a médio e longo prazo, sabendo avaliar o que é certo e o que você precisa fazer para chegar lá. Respeitando, né? Eu brinco que são as leis, que a gente vai contra as leis da física. Não, cara, não foi você que inventou esse negócio. Ele já existe há bastante tempo. Se você for contra isso, vai dar ruim, não é? Vai dar ruim. Pegar um empréstimo como empreendedor e sem ter uma sustentabilidade para você conseguir ter lucro, ainda com aquele empréstimo, enfim, que aquilo vai corroer suas margens, é um risco grande que você está tomando. E muitas vezes é um risco alto e inconsciente. Eu acho que está o ponto, não é? Porque grande parte desses investidores que você trouxe, né, o cara ele tem um risco muito bem calculado. Ele tem um certo nível de consciência para ele tomar esse risco, não é? Tá vendo alguma coisa, tá enxergando alguma coisa. É o ponto, Quando você toma um risco que totalmente inconsciente, não é? E o inconsciente, ele gera talvez uma ignorância e te gera uma falta de visibilidade, uma falta de contexto e é onde você perde. Tem que estar constantemente educando, aprendendo, estudando. Você trouxe na sua fala. Que você, com tanta experiência, você tem outros pares que você troca para você tomar uma decisão. Do ponto de vista financeiro. Olha o cuidado, mesmo com tanta experiência. E é isso, você sabe, eu acho que a grande lição que a gente poderia dar para um executivo, para um empreendedor, que está, independente de qual momento ele está, no ciclo de vida dele, observe bem, traga contexto, aplique o que funciona, tá vendo? Sim, tenha mentores. Resume muito a ter mentores em relação a caminhos e tu pode ter mentores pagos, diga-se de passagem, as pessoas criticam muito ali, papo de coach e tal. É muito bom tu ter um coach. Lá nos Estados Unidos a profissão coach é crucial para o desenvolvimento de grandes empresários. Aqui pessoas precisam ter inteligência emocional também, sem sombra de dúvida, isso faz uma diferença tremenda. E não só falando de inteligência emocional, mas tem a coach dentro da tua empresa, né? Tem tantos educacionais para empresários hoje em dia, como eu já falei. Tem educador financeiro, que é um coach financeiro, que vai te ajudar a ter uma nova perspectiva. Essas pessoas te ajudam a saber qual caminho você quer seguir. Muito nas postagens de LinkedIn, etc., as pessoas falam assim, tu deveria falar para o teu cliente fazer isso, deveria falar para o seu cliente fazer aquilo. Gente, eu não tenho que falar para ninguém fazer nada. Me perguntam, eu dou o direcionamento do que eu acredito que é adequado, dou o contexto do que ele está me falando, e eu falo, é esse caminho que você está querendo seguir? Eu falo, não é isso de forma alguma. Eu falo, então você tá equivocado na decisão que você vai tomar, porque a probabilidade de isso acontecer é muito alta. Não, então não vou. O que eu poderia fazer para alcançar tal coisa? A gente pode fazer tal caminho, tal caminho, tal caminho. Qual caminho te agrada mais? Esse do meio. Então vamos seguir nesse caminho. Sabe? Então, não existe uma verdade absoluta, e isso é o que faz, para mim, é isso que faz as nações prosperarem, né? A diversidade de pensamento, a inovação, e para inovar você precisa sair do padrão. Eu estou indo para o Japão agora em abril com os amigos e eu tenho lido muito sobre o Japão em si. É uma sociedade que ficou durante muitos anos estagnada economicamente, no quesito de crescimento. As bolsas voltaram agora a patamares ali próximo do que eram 20 e tantos anos atrás. E a gente valoriza muito, né, a cultura japonesa, a organização. A gente vê a imagem deles lá depois do estádio, etc. Só que é uma cultura muito focada na regularidade, né? Não na rebeldia, não na inovação, não no criar algo. Depois do toyotismo, a gente não viu um movimento tão expressivo, da nação como um todo, de inovação. Por quê? Porque a rebeldia ela é boa. E agora eu volto ali com uma pergunta para você também. O que na tua opinião é colocar o cliente no centro? Olha, é uma junção de fatores. Colocar o cliente no centro
para nós aqui é você trazer contexto de mercado, porque se você tem soluções que não atendem o mercado, você não está colocando o cliente no centro. Olhar questões de experiência. Se você produz uma experiência ruim na jornada daquele cliente, você não está colocando o cliente no centro. Olhar questões de sustentabilidade, porque se você não está sendo sustentável, tanto que eu tive uma vez que um cliente olhou para mim e falou, ele quis questionar o preço, né? Ele olhou, seu concorrente está cobrando mais barato. Eu olhei, deixei ele falar, né? Quando ele terminou, eu falei, olha, você tem razão em se preocupar, né, em economizar seu dinheiro para ter a máxima eficiência, mas ele tinha me falado que ele queria empresas que continuassem vindo para atender ele. Eu falei, vou pegar a sua frase. Eu sei como funciona a minha empresa, então as questões de governança que a gente faz, as questões de impostos, eu sei como funciona. Eu te digo que o que eu estou te cobrando é um mínimo para ser sustentável, para estar vivo daqui a algum tempo. E ele falou, mas o concorrente? Eu falei, o concorrente eu não sei, porque é uma caixa de Pandora, eu não sei o que tem ali, não é? Enfim, eu sei do nosso caso, que é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, inclusive te atendendo, que atende clientes expressivos, e que tem esse apego, enfim, que com relação ao valor que você tanto está procurando. Isso tem um custo de investimento e a gente não consegue baixar, né? Porque se eu tirar isso, eu comprometo a sustentabilidade no negócio. Então, para nós aqui é uma junção de fatores. Colocar o cliente no centro não é só experiência, é sustentabilidade também. Uma vez um acionista olhou para mim e falou, é muito lindo esse seu papo de cliente no centro, mas e os interesses dos acionistas? Os interesses dos acionistas estão totalmente fundamentados na centralidade do cliente. Como assim? Tá. O cliente não quer pagar mais, mas quem diz que o cliente precisa pagar mais? Percebe? Ele falou, fala mais. Eu falei, cara, olha só, a gente não teve um processo antes, que era um processo de abertura de conta, que ele era, enfim, levava 18 dias e custava caro. E agora a gente tem um processo de abertura de conta que leva 15 minutos e custa 25 vezes menos. Para onde foi esse custo? Ele impactou a margem, percebe? Então a gente está colocando o cliente no centro, né? Tá sendo bom para o cliente, porque a gente está melhorando a experiência do cliente, não tem tanta burocracia, né? Todos na equação tá se beneficiando dessa história. Então é muito louco isso, né? E teve um dia que um amigo me procurou e falou assim, cara, a minha empresa precisa ganhar mais dinheiro. Eu falei, e? Não precisa ganhar dinheiro, mas... você e todo mundo. Eu brinquei, você e todo mundo. Eu falei, o ponto é o cliente, não tá nem aí que você precisa ganhar mais dinheiro. Claro, tem o mercado, ele tem dores. Nós somos seres que vivemos em volta de comportamento. Não é? Então, assim, se a gente vive em volta de comportamento e o mercado, ele tá ali oferecendo soluções que resolvem dores no nosso dia a dia ou da nossa vida. Quando você tem um produto ou solução que não resolve uma dor real, aí a chance de dar ruim, não é? Aí você tá colocando o cliente no centro? Não tá, porque não tem sustentabilidade, não resolve uma dor, não vai, enfim. Então, falando a mesma língua de mercado, faz sentido Isso isso de pra certa você? forma. Acho que a gente fala de cliente, a gente tem que olhar para clientes internos e clientes externos, né? Existem várias formas de clientes. Quando você está dentro de uma empresa, dentro de um negócio, você tem os clientes internos ali como executivo que você tem que responder para eles, né? Quando a gente olha para o cliente externo, aí nessa visão de atender bem o cliente, eu não acredito naquela visão de que o cliente está sempre certo. Pelo contrário, eu acho que o cliente está, na maioria das vezes, errado. Ele não sabe o que ele quer, ele não sabe como chegar, ele não consegue nem dizer onde ele está querendo chegar, né? Então, parte do nosso trabalho, parte da nossa função é tentar descobrir isso. E necessariamente tu vai perder muito cliente fazendo esse movimento, né, de fazer o que é certo. Falo que é como tu ir no médico e ele falar, tu precisa parar de fumar. Falo, não preciso. Aqui é um cigarro a cada 2 dias, um cigarro por dia. Falo, tu precisa parar de fumar. Esse cara, talvez ele procure um outro médico. Talvez ele deixe ali, né, aquele médico inicial, porque ele não está pronto para escutar o que realmente ele precisa.
Tem aquela célebre frase, né, do Ford falando que se eu fizesse o que os clientes me pedissem, eu teria dado cavalos mais rápidos. Então, tem um tempo de maturação quando você vai fazer algo que é certo, construir, criar algo que é certo, melhor para o cliente, que necessariamente nesse meio termo o cliente ele não tem vontade de seguir dessa maneira, né? Quando a gente fala especificamente do mercado financeiro, isso é muito real, que as pessoas falam que querem investir para o longo prazo, mas elas não estão prontas para o longo prazo. Até chegar ao longo prazo, tem um período de muita turbulência e, em algum momento, isso acaba sendo fundamental, né? Vai voltar ao fundamento. Então, no curto prazo, a gente tem muito ruído e o ruído atrapalha a nossa percepção do que é real. No longo prazo, é fundamento. Uma coisa que eu sempre digo, eu acho que isso dá para ser válido tanto para o mercado, quanto a nossa empresa, como a nossa vida. O fundamento sempre precede o detalhe. Tudo que acontece no curto prazo é detalhe. Tudo que acontece hoje, no nosso dia, daqui a 5 anos, a gente praticamente não vai lembrar de nada. Mas a gente vai lembrar dos nossos fundamentos, a gente vai lembrar dos nossos princípios, a gente vai lembrar da nossa forma de atuar. Isso tudo faz muita diferença na hora que nós falamos de algo para longo prazo. Na hora que nós falamos de uma construção, seja de uma empresa, de um patrimônio familiar. E a gente tem que sempre olhar para os ciclos, né? Tanto o ciclo do mercado, quanto o ciclo da nossa vida, quanto o ciclo da nossa empresa. Nós temos fases de expansão e nós temos fases de contração, que é a fase de eficiência. Então, chegamos num momento bom de expansão, vamos olhar agora para o momento de eficiência. Um exemplo para mim quente, que todo mundo fala sobre constantemente, é o Nubank. O Nubank passou por um período de expansão gigantesco e agora a empresa começa a olhar para ganho de eficiência, né? Começa a olhar ali para gerar lucro, etc. Nem toda empresa consegue, nem toda startup consegue fazer esse movimento, né? Morre no meio do caminho. Mas eu acho muito legal que isso demonstra de forma muito clara. A gente entrou num momento de mercado que tá caro tomar risco, né? Ou seja, para você ganhar mais do que você só manter o seu capital parado, investido, é muito mais difícil, né? O prêmio de risco tem que ser muito maior. O que eles fazem? Eles ganham eficiência, né? E aí depois, uma hora esse ciclo de mercado vai cair, eles vão voltar a expandir de forma agressiva. E é isso que as empresas vão fazendo recorrentemente, né? Então, no nosso lado pessoal, a gente tem que fazer algo similar. Tem hora de plantar e hora de colher. Só que não é porque a gente está colhendo que a gente vai deixar de plantar. Se a gente faz isso, né, para de se educar, para de crescer, para de investir na nossa carreira, em algum momento essa conta chega. Tem um amigo que sempre diz, um provérbio chinês, né? Você tem que buscar água, cavar o poço, antes de sentir sede. Depois é muito mais difícil, né? Rafa, muito bom. Olha só, pegar o gancho que você trouxe, né, na questão de demitir os maus clientes. Você demitir o seu mau cliente, você está colocando peixe no centro. Olha que doido. Vou trazer a minha perspectiva. Vê se você concorda. Você atende um cliente A, que tem um perfil. Você atende um cliente B, que tem outro perfil. Você atende um cliente C, que tem outro perfil. Sua empresa tem um ciclo de vida. Você atende todo mundo. Só que atender o cliente A, ele te toma uma energia. É o mesmo produto. Só que você atender o cliente A, que tem um perfil específico, te toma muita energia e um custo enorme de esforço para você conseguir atender bem aquele cliente. O cliente B, você gasta 1/4 dessa energia e o cliente sai muito satisfeito. E o cliente C, você gasta 1/4 dessa energia. Então, olha só, nessa equação, é óbvio que você tirando o cliente A da sua linha de atendimento, aquele perfil daquele cliente, porque ele é um cliente mais exigente, isso eu fiz na minha empresa. A gente tinha um churning gigante, mas o que aconteceu? A gente percebeu, quando eu comecei a olhar os números, eu olhei e falei, bom, peraí, a gente já atende empresas de todos os tamanhos, Então, pera lá, quem está buscando o seu primeiro ILP, ele tem um nível de exigência. Quem já está migrando para outro, tem outro nível de exigência, então logo o meu custo para eu conseguir manter a satisfação desse cliente é maior. E aí, ou seja, eu tinha que subir o preço, não podia subir o preço. E aí o que aconteceu? A gente decidiu atender só um perfil de cliente. As margens subiram drasticamente. Por quê? Porque como nós éramos bons em atender aquele perfil de cliente,
nós paramos de gastar energia com aquele cliente que a gente não conseguia atender. Moral da história, a gente ficou melhor ainda naquele cliente B e ainda deu para melhorar o cliente C para uma nova linha de negócio. É muito maluco isso, porque você vê, são aspectos inclusive financeiros. Né? Você tem ali o CAC, você tem uma construção do cliente, você tem ali o custo para você não só adquirir o cliente, mas para você manter, né, no seu LTV ali, no seu lifetime value ali, né, no ciclo de vida do cliente, o quanto que te custa para você ter aquele cliente com sustentabilidade, feito lucro. E olha só que interessante, explora um pouquinho, você viu, o demita o seu mau cliente, ele faz parte da sustentabilidade. O cliente não tem sempre razão, que foi uma parte da sua fala. Faz sentido para você? Até certo ponto. Eu particularmente sinto um pouco de dificuldade de desfazer de alguns clientes. Eu sempre tenho alguns clientes muito difíceis que não me geram retorno. Você vai falar, você é doente, por que você mantém esses caras contigo? São estratégicos. Não, ele me faz não ser um gato gordo. Sabe? Quanto menos trabalho um cliente me dá e mais eu ganho, mais acomodado eu tenho a ficar. Eu gosto de ter esses caras que me importunam, que me chamam, que, sabe? Não gosto de ter muitos, por óbvio. Mas eu gosto de ter alguns. Esse cara me deixa atento, me deixa preparado, faz eu ficar ágil, pronto para um próximo grande cliente. Então, quando fica muito fácil a rotina, você acaba ficando estagnado. É quase como uma pedrinha, não é uma pedra, é um cascalho no teu sapato. Ele tá ali, você fala, pô, preciso arrumar. E ele vai te lembrando constantemente dos defeitos que você tem para você otimizar. É muito duro, eu como atleta, sempre que eu terminava uma prova de natação, tanto eu quanto os meus amigos, e tinha amigos atletas olímpicos, primeira coisa, independente se você ganhou ou não a prova que você faz, tu chega no técnico e fala, onde eu posso melhorar? Onde foi bom? Se você tá o tempo inteiro só com esses clientes muito bons, tu perde um pouco essa tua capacidade de adaptação, essa capacidade de melhora. O cliente bom, ele até te dá feedback, né? Mas é sempre tão legal, é sempre tão gostoso e é tão fácil a gente receber informações positivas, né? É tão difícil a gente ouvir uma crítica, é tão difícil a gente ouvir onde a gente precisa melhorar. E o cara que tá insatisfeito, ele sempre tá insatisfeito por alguma razão. Pode ser uma razão que não faz sentido, né? Eu queria que você me tratasse de tal maneira, falasse comigo todo santo dia, 40 minutos por dia, etc., que não é interessante nem para ele, nem para você. Mas tu pensa, e se esse cara fosse o meu top 1 cliente? Será que eu teria capacidade para atender meu top 1 cliente do jeito que esse cara tão crítico está pedindo? Esse cara pode ser um top 1 cliente, né? Eu vou alcançar ali, eu ia ter que remodelar meu negócio, mas esse cara me deixa com a provocação o tempo inteiro de que existem outras formas de atender. E por óbvio que faz sentido, Pareto é algo muito real, né? 80% do faturamento, 80% o teu esforço gera 20% dos resultados, né? Então, assim, tu tem que pensar e mensurar o que vai fazer sentido tanto para você quanto para o cliente. Vai chegar num patamar que é mais interessante que ele seja atendido por outra empresa, que seja alinhado ali ao que ele faz, etc., ou por outro profissional e tudo mais, mas eu não olho tanto pro lado de desfazer dessas pessoas, sabe? É mais quando você vê que você não agrega valor. Se você fala assim, eu não agrego valor. Se eu não agrego valor, não faz sentido. Eu tô perdendo meu tempo, você tá perdendo o teu. Então, chega nesse ponto. Porque é uma troca, sabe, Rafa? Assim, é uma troca que tem que ser sustentável e equilibrada para ambos. O capitalismo exige contrapartida. Essa é a regra principal do jogo. Eu lembro de uma vez, a gente estava numa mesa, aquelas rodadas internacionais de negociação, então tinha empresas francesas, americanas, alemãs, etc., para comprar daquele centro produtivo, né? E eu estava naquela mesa, na discussão, e em um dado momento alguém olhou para mim e falou: Alex, eu quero comprar aquele produto da empresa brasileira, uma empresa alemã. E é mais barato, mas eu não vou comprar. Olha que interessante. Aí eu falei: por que você não vai comprar se ele é o mais barato? Ele falou: porque não é sustentável. Olha o pensamento daquela empresa alemã. Então você vê que já tinha um nível de maturidade muito grande, né? Ele não estava olhando, ele estava olhando realmente para o equilíbrio da coisa. Falei, pô,
esse cara não vai conseguir estar vivo para manter a operação a longo prazo. Eu achei interessante aquela perspectiva. E aí, pegando o gancho do que você falou, é exatamente isso, sabe, Rafa? Você pegar o público A, a gente está falando de público mesmo. O público A tem demandas que você talvez não seja tão bom para resolver. Então, dentro do público B, você vai ter os níveis de exigência. Você vai ter dentro do público B pessoas que são mais exigentes. E aí, esses, claro, tem que escutar. Você não vai demitir todo mundo que falar mal da sua empresa ou reclamar, né? Mas aqueles que você não tem uma solução que não é tão boa para ele, né, e você tem uma outra que é boa, por que não você fazer aquilo que você já é bom, melhor, né? E talvez melhorar para uma nova linha de produtos. Eu acho que essa é a... Transparência é crucial. Eu falo que o meu pior defeito e a minha melhor qualidade é transparência. Eu não sei não ser transparente. Quem fala muito sobre transparência é o próprio Bernardinho. Ele sempre cita, fala pro teu cliente o que está acontecendo, alinha com ele, não tem problema. Fala, olha, tu tá me demandando X horas de trabalho, você me remunera X, e eu não acho que está sendo interessante. O que a gente pode fazer? Você acha melhor me pagar mais? Ou talvez não seja interessante a gente continuar trabalhando? A transparência e o alinhamento é crucial, independente de relações com funcionário-cliente ou até interno, né? Do executivo para liderados, e executivo para board. A transparência ela tem que existir. Esse é um princípio que eu vivo assim no máximo, sabe? Eu não consigo não ser transparente. Isso acaba sendo um baita demérito em diversas situações também, né? Eu não sei não ser transparente. Isso é muito ruim. Eu vi recente um vídeo do Roberto Justus, muito bacana, falando sobre isso, né? Ele falando assim, eu sou transparente, eu gosto de pessoas que são transparentes e gosto de estar ao lado desse tipo de pessoa. Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais saco, eu não tenho mais paciência, eu não vejo valor em quem não age com transparência. Tá? Isso me fez perder algumas oportunidades? Fez, mas tá tudo bem. E aí um amigo esses tempos comentou, a única forma de você conseguir viver isso sem ter grandes dificuldades é tendo um baita patrimônio acumulado, né? Você pode ter esse direito de seguir. Eu vejo muito quando a gente vai ficando mais velho, como a gente vai ficando mais transparente, você já percebeu? Exato, e vai sendo muito mais direto, assim, às vezes até meio sem noção em algumas coisas, né? Eu acompanho muito, como eu falei, o meu pai ele sempre foi um pouco mais velho, e quando eu vi ele envelhecendo, etc, eu falei, minha nossa, mas por que meu pai falou isso, sabe? De forma tão direta, assim, tão transparente. A voz da sabedoria. Mas é isso, a transparência, eu não tenho mais paciência pra ficar norteando e não sei o que, etc. E eu acho que isso faz a diferença em qualquer tipo de relação pessoal, relação profissional, relação com os nossos clientes. É falar o que é a realidade, sabe? As pessoas estão buscando isso. Um caso para mim muito emblemático foi, além de investimentos, etc., a gente tem muitas outras frentes, e eu tenho um cliente que ele opera muito câmbio, né? E ele sempre fazia o câmbio por outra instituição, e eu faço tudo com ele, menos câmbio. E aí eu falei, por que você não faz câmbio comigo? Porque eu já tenho lá na outra instituição, não sei o quê. E isso ficou uns 6 meses. Depois de um tempo, eu cheguei pra ele, cara, faz câmbio comigo, tu me remunera se você faz câmbio comigo, é melhor pra mim. E quanto melhor pra mim for nesse quesito, por óbvio que mais valor como cliente você tem pra mim também. Ele falou, combinado. O tempo inteiro eu fiquei fazendo, sabe, norteando, falando, por que tem, não sei o quê, como é que tá lá, não sei o quê, cara, dane-se como é que tá lá. Eu falei pra ele, faz comigo. Eu vou ganhar um pouco mais, eu vou dar mais valor na nossa relação. Vamos seguir? Ele falou, vamos seguir. E desde então ele faz câmbio só comigo, entendeu? Foi direto. E teve diferença de preço pra ele? Não teve. Foi bom para todo mundo. E foi excelente pra todo mundo. Transparência faz total diferença em qualquer tipo de relação. Olha só que legal, pra gente concluir, quanto mais eu vivo, mais eu entendo que o aprendizado você trouxe. Poxa, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais prático, mais pragmático e mais transparente. Você vê estudos e mais estudos de empresas ou empreendedores quebram pelo menos 2, 3 vezes até acertar. Isso mostra o quê? Aprendizado. Aprendizado. É interessante porque, olhando do ponto de vista de aprendizado, o ser humano ele tem uma característica de aprendizado que está em todos. Tá? Então a gente tem alguns sentidos que nós utilizamos para aprender, e quanto mais sentidos eu utilizo, mais eu fixo aqui.
E o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele não vai guardar aquilo que você não usa. Então, se você está aprendendo algo agora que você vai utilizar no seu dia a dia, ele vai falar, isso é importante, eu vou armazenar num lugar que ele não vai esquecer. Aprendeu, não utilizou, esqueceu. É básico. E aí tem todas as questões de comportamento, a questão comportamental que entra, para memória muscular e etc. Né? Você pega alguém que faz artes marciais, ele faz aquele movimento 35 mil vezes. Para quando ele precisar fazer um movimento, ele não pensar. Né? Sai tão instantâneo. Estado do flow. Exatamente. Você pega o policial, mesma coisa. Ele faz aquele... ele treina sacar a arma dele 50 mil vezes, para quando ele sacar, ele não pensar. Né? Então são movimentos, aí você fala, mas o que é isso? É a maestria daquele atendimento. O médico, né? Ele tem um perfil, a primeira cirurgia desse é um médico cirurgião, ele está mega nervoso, pensando em cada detalhe. Quando ele está na 20ª cirurgia, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer, os problemas que ele pode ter, o que ele tem que fazer se acontecer aqueles problemas. Ele tá mega calmo, mega sereno e é um excelente profissional. Isso então, é muito difícil, né? A gente alcançar esse nível de maestria. Essa maestria vem com o aprendizado. É o que a gente estava falando no início da nossa conversa. Uns aprendem mais rápido e outros demoram um pouco mais para aprender. Indivíduos num CPF ou empresas em um CNPJ. Tantas empresas que insistiram em um caminho que não era aquele caminho e quebraram, infelizmente, quebraram. Por quê? Porque o dinheiro e o mercado não levam desaforo. Quantos CPFs, cara? O cara insiste. Você falou do cara do cigarro, né? O cara insiste, não, eu não tô nem aí, eu vou continuar fumando. Quando vai ver, infelizmente, aparece uma doença relacionada. Porque foi uma vida de hábito ruim, né? E aí, é aquela, pode, mas não pode acontecer, né? Falou, ó, você tem grande probabilidade. E aí, de novo, a gente está falando de coisas que são coisas que nos trouxeram até aqui. Quando a gente fala do financeiro, a gente está falando de matemática. Nossa vida todinha é em volta de matemática, não é verdade? E por que, assim, não entender questões básicas que vão levar você para outro patamar? Eu acho que ter esse conhecimento, ter a rede de apoio necessária, com mentores, com pessoas que te ajudam ali no dia a dia, e você continuar evoluindo, a gente poderia chamar aqui ser o segredo do sucesso? Pode ser, talvez da felicidade, vida plena. Acho que é uma ponta que as pessoas só não param para pensar mesmo. Vou te dar um exemplo palpável muito claro. As pessoas passam a vida inteira trabalhando, né, dentro de suas carreiras, etc., juntando capital, sem se cuidar, sem se importar com a sua saúde, etc. Trabalham ali até os 65 anos. A população média brasileira morre ali a 72, 75. Você trabalha a vida inteira para viver os últimos 8 anos da sua vida com uma péssima qualidade de vida. Não tô falando que você deveria ter outras atitudes, se aposentar mais cedo, etc., até porque eu acho que o trabalho, ele engrandece a nossa vida. Mas fazer isso com qualidade de vida, né, com um bem-estar físico, isso faz total diferença. Então, além de investimentos em educação, investimentos na nossa carreira, vou colocar aqui de forma bem expressiva, investimento na nossa saúde. A gente tem que se cuidar como país. Nós temos um percentual grande de pessoas que não se cuidam e isso me assusta, sabe? Me assusta muito porque isso faz com que a nossa produtividade seja mais baixa. Eu li um estudo recente, inclusive, falando que o Ozempic, né, lá nos Estados Unidos, é uma droga, etc. Não vou falar que é algo necessariamente saudável, mas ele tende a fazer com que o PIB americano cresça mais de 1% ao ano, simplesmente por diminuir o nível de obesidade, aumentar o nível de produtividade das pessoas, né, de qualidade de vida. Então, olha que loucura, a gente vai evoluindo em quesito da indústria farmacêutica, mas, poxa, a gente evoluiu tanto em qualidade de vida, exercícios, né, alimentação, isso tudo faz tanta diferença. A alimentação, a gente olha para aquelas lupas, né, do açúcar adicionado, gordura adicionado. Pô, isso é super legal. Esses dias, pela primeira vez, eu comprei um produto que estava escrito sem a lupa de não sei o que. Aí eu falei, caramba, é a primeira vez, isso foi muito bom, porque geralmente eu tenho que olhar produto por produto, ver se tem açúcar, se tem isso, tem aquilo, conservante daqui, dali, não sei o que, gorduras, e esse não tinha nada. Eu falei, pô, um produto natural, que bom. Então,
Isso é muito bacana, a gente vai evoluindo como sociedade para ser mais eficiente, para ser mais saudável e para ser mais feliz, né? Pelo menos a gente deveria estar buscando essa frente. Então, eu acredito muito nesse crescimento de várias frentes da nossa vida, né? Eu não vejo que existe uma carreira saudável se a gente não tem uma família saudável, se o nosso pessoal não está bem, se a nossa relação com nossos familiares não está bem. Então, tudo isso tem que estar muito conectado para a gente conseguir viver uma vida plena, uma vida saudável, uma vida feliz. Rafa, muito bom. Assim, cara, show de bola a conversa. Obrigado pela participação. Prazer estar contigo, meu amigo. Foi um prazerzaço. É isso aí, show de bola, Rafa. Obrigado. Valeu. Pessoal, valeu, um abraço.